Amém. Nós vamos ficar de pé nesse momento. Ficamos de pé. Nós vamos fazer a leitura da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 13 e 14. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Bem, os irmãos encontraram? Amém. Novo Testamento vem de Gálatas, Efésios, Filipenses, antes de Colossenses. Amém? Podemos ler, meus queridos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta aí, mas coloque ela no seu peito agora. Nós vamos orar, amém? Deus querido, nós amamos a Tua palavra, Pai, e ansiamos o culto todo por este momento, Senhor. O momento em que Tu fala conosco por meio da Tua palavra. Portanto, ó Pai, que os nossos olhos, Senhor, espirituais estejam abertos para a Tua palavra, bem como nossos ouvidos espirituais atentos ao que Tu vai dizer. Nos ajuda a compreender, Senhor, qual é a Tua mensagem para nós nessa noite. Ó Pai querido, também, Senhor, me coloco na condição de vaso, Senhor, de instrumento em Tuas mãos, para que Tu me uses, ó Pai, e que eu não fale aquilo que eu quero, mas que eu possa falar o que Tu queres para a Tua igreja. Nós também queremos repreender, Senhor, toda a seta do inferno, meu Deus, todo o espírito das trevas, que queira assim surgir contra essa ministração, está repreendido em nome de Jesus, porque a Tua igreja, Senhor, eu só adoro o Teu nome. É assim, Senhor, que nós te oramos, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, mantenha a sua Bíblia aberta. Irmãos, eu serei bastante breve nesta noite, né? Sei que sexta-feira eu falei isso, e falei quase uma hora, né? Mas foi necessário, o assunto era pertinente, era muito necessário que eu falasse tanto assim. Mas hoje eu prometo aos irmãos que serei bastante breve, até porque o meu tempo está bastante escasso. Mas veja só, irmãos, essa questão do tempo, ela é muito importante e ela me chama muita atenção, amém, irmãos? Não apenas a mim, mas muitos filósofos, muitas pessoas, né? Muitos teólogos se inculcam, vamos dizer assim, né? Com a questão do tempo, porque o tempo ele é muito interessante. É algo, meus queridos, que nós não podemos fugir dele. Não é assim, meu irmão? Se você não fizer nada, ficar parado um dia inteiro, mesmo assim, as 24 horas vão passar. É ou não é, irmãos? É uma coisa que nós estamos envolvidos nele e não podemos sair. Só Deus, meu irmão, é quem não é influenciado pelo tempo, porque para Deus não existe tempo, né, meu irmão? Não existe nem começo nem fim. É por isso que o apóstolo Pedro, ele disse assim: para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isso quer dizer que ele não tem, meu irmão, limitação de tempo, mas nós temos, não é assim, meu irmão? E eu costumo dizer, meus queridos, que nós temos que saber como viver, né, meu irmão? O tempo que nós temos. Porque veja só, meu irmão, hoje você comete uma falha, um erro, e amanhã, né, que é o nosso futuro, hoje, amanhã, hoje será o nosso passado. Não é assim, meu irmão? E você não vai poder mais voltar atrás para poder consertar as coisas. Não é assim, meus queridos? E o futuro também, meu irmão, encabula, nós podemos dizer. Muita gente, né, espanta as pessoas, porque a gente é uma incógnita, a gente não sabe o que acontecerá também no futuro. Tem pessoas que enlouquecem com isso, cometeram muitas falhas no passado, não é assim, meu irmão? E ficam assombradas com o futuro, porque o passado elas não podem mais voltar atrás para consertar as coisas, e as coisas do futuro, elas não podem ir para lá e projetar dessa forma, não podem saber o que acontecerá no futuro. Então, por causa disso, o presente para essas pessoas é um presente doloroso, porque elas ficam de alguma forma presas no passado e espantadas com o futuro e não vivem o presente. É por isso, meus queridos, que nessa noite o Senhor me deu uma palavra poderosa para ministrar para as nossas vidas, aprendendo a lidar com o passado, o presente e o futuro. Você pode repetir?
saber como viver. Amém, irmãos? Porque se nós não vivemos bem agora, quando o nosso futuro chegar, meu irmão, nós vamos ter muitas coisas para nos arrepender. Não é assim, meu irmão? E o nosso presente pode ficar comprometido. E antes de eu começar a falar do que Paulo escreveu aqui, que nós acabamos de ler, eu quero contar uma história, irmãos, para que os irmãos entendam essa questão de presente, passado e futuro. Tá certo, irmãos? Amém, queridos? Amém. Se você prestar bastante atenção nessa noite, você vai sair de posse de vitória. Você vai aprender a lidar com o seu passado, com o seu presente e também com o seu futuro. Você pode dizer glória a Deus? Glória. Então vejam, meus queridos, o maior empreendimento que Israel já fez foi a construção do templo de Salomão. Foi uma coisa esplendorosa, meu irmão. Se você já leu, né, Primeira Reis, você vai ver que foi coisa tremenda, né, meu irmão? Os irmãos sabem que até aqui no Brasil fizeram uma réplica deste templo, mas não chega aos pés do templo de fato de Salomão. O templo era rebuscado de ouro, era coisa tremenda. Mas certa feita, meu irmão, invadiram Israel e destruíram aquele templo. Olha só, meu irmão. Ficou só as bases, né? Ficou o muro e as bases. Israel sofreu muito por causa disso. E mesmo no cativeiro, quer dizer, mesmo preso em outro país, eles oravam voltados para Jerusalém. Eles tinham, meu irmão, a esperança de que voltariam para aquele lugar e veriam o templo realmente reconstruído. E isso aconteceu, meu irmão. Em certa feita, Deus levou o povo de volta para Israel. E ali, meus queridos, através do sacerdote Zorobabel, eles começaram a construir novamente o templo. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Porque o nosso Deus é Deus de restituição. Você pode dizer isso para o seu irmão? O teu Deus é Deus de restituição, meu irmão? Aquilo que estava destruído, ele torna de novo a ter vida. Amém, meu irmão? Ele reconstrói, porque o nosso Deus tem poder para isso. Inclusive lá em Ageu, ele diz assim: meu é o ouro e minha a prata. Isso quer dizer, é Ele que manda e que desmanda. Quando Ele quer, Ele faz. Amém, meu irmão? Isaías 43:13 diz assim: eu sou o Senhor e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Meu irmão, quando Deus quer, não tem diabo do inferno que possa impedir. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Glória a Deus. Então o povo voltou e quis ali reconstruir o templo. Só que os recursos não eram muitos, né? E as pessoas que reconstruíam também não eram tão habilidosas quanto no templo de Salomão. Mas eles reconstruíram o templo. Amém, irmãos? Só que o templo, meus queridos, era bem menor do que o templo de Salomão. Agora observe, meus amados. Naquele conglomerado de pessoas, haviam os idosos. Haviam quem, irmãos? Os idosos. E havia os jovens. Os jovens. Parece que os idosos são mais fortes, né? Haviam quem? Os idosos e os jovens. Então, os idosos, meu irmão, eles viram o primeiro templo. Eles entraram no primeiro templo. Eles adoraram no primeiro templo. Só que os jovens, a maioria deles, eram muito crianças ou nasceram no cativeiro. Eles não se lembravam, não tinham visto o templo. Amém, irmãos? O templo de Salomão. Eles só conheciam aquele templo lá de Zorobabel. Então, irmãos, quando eles foram fazer a festa de dedicação daquele novo templo, os idosos que tinham visto o templo anterior, quando eles viram o novo templo, que era menor e que não era tão glorioso quanto o anterior, eles botaram para chorar. Amém, meu irmão? E eles começaram a lamentar, porque eles diziam: isso não é digno do Senhor, é um templo pequeno, é uma coisa pouca para o Senhor. Mas os jovens, meus queridos, que não tinham visto o templo, aliás, eles não sabiam nem como é que era o templo, quando viram o novo templo, eles começaram a gritar de alegria e disseram: graças a Deus, porque agora nós temos um templo. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Glória a Deus. Pastor, o que é que isso tem a ver com a administração da palavra nessa noite? Aprendendo a lidar com o passado, vamos repetir? Aprendendo a lidar com o passado, presente e o futuro, né? Veja só, irmãos, aqueles que estavam presos ao passado, quando viram o novo de Deus, quando viram o que Deus estava fazendo, permaneceram presos no passado. Eles permaneceram presos à glória do passado e não conseguiram viver o presente. Amém, irmãos? Porque eles lembravam do que tinha acontecido, do que Deus tinha feito no passado e não reconheceram que Deus estava
estavam fazendo agora. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Por estar preso no passado, eles não conseguiram viver o presente. E para eles o futuro era tenebroso, porque para eles só prestava aquilo que foi feito no passado. E aí, meus queridos, nós temos a segunda classe de pessoas, que eram os jovens, que eles não tinham visto o templo, mas eles sabiam que era Deus que estava construindo aquele novo templo. E quando eles viram o novo templo, eles se alegraram. Olha só, meus queridos, eles não queriam saber o que estava no passado. Para eles o passado já passou. Eles estavam vendo o futuro. Eles estavam dizendo, agora Deus tem uma casa para ser adorado. Então eles conseguiram viver bem no presente, porque eles estavam projetando bênçãos para o futuro. Você está entendendo, meu irmão, o que é que Deus está falando para nós nessa noite, meu irmão? Se ficarmos presos no passado, seja a glória do passado, ou seja, as coisas ruins do passado, nós não conseguiremos viver bem o presente e o futuro para nós será tenebroso. Amém, irmãos? Mas se o passado para nós realmente foi apenas o passado, serviu só como experiência, nós vamos viver bem o presente, porque nós sabemos o que Deus está fazendo e nós vamos projetar bênçãos para o futuro, porque sabemos que Deus está conosco. Agora observe, irmãos, lá em Ageu capítulo 2, versículo 9, o Senhor, Ele dá, vamos falar num linguajar bem paraibano, né? Ele dá uma lapada nos idosos. Porque lá no versículo 9 ele diz assim, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Olha só, meu irmão, como o Senhor ele anda na contramão da humanidade, né? Porque aqueles idosos, quando viram o novo templo menor, disseram, a glória dessa casa é muito menor do que a primeira. Mas o Senhor foi justamente o contrário, ele disse, a glória dessa casa é maior. Sabe por quê, meu irmão? Porque naquele templo que foi construído, o Messias andaria por aquele templo. Você pode dizer glória a Deus? O Messias não entrou no templo porque ele não era sacerdote, mas ele andou pelos átrios do templo, porque a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira. Então melhor, meu irmão, é nós estarmos apegados ao que Deus tem feito hoje. O que Deus fez no passado serve para nós como exemplo, mas o que Deus está fazendo hoje, está projetando para o futuro. Isso é que vai nos impulsionar. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? E foi justamente o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos. Olha só o que diz o versículo 13. Ele diz assim, uma coisa faço. Que coisa era essa? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. O apóstolo Paulo disse, olha, eu fiz muitas coisas erradas no passado. Deus também fez muita coisa boa no passado por mim, mas eu deixo essas coisas no passado e prossigo para o alvo. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Eu quero lembrar os irmãos que lá em Atos capítulo 6, a Bíblia diz que, capítulo 6 não, capítulo 7, né? Capítulo 7 e 8. A Bíblia diz, irmãos, que um diácono da igreja primitiva foi apedrejado. O nome dele era, como é o nome dele? Estevão. Amém, irmãos? E sabe quem é que estava ali guardando a capa das pessoas? Quem que estava? O apóstolo Paulo, que ainda não era apóstolo, né? Ele era Saulo de Tarso, ele estava lá e estava guardando a capa do povo e estava dizendo, apedreja mesmo. Esse camarada aí que está crendo nesse tal de Jesus, apedreja. Ele poderia muito bem olhar para o passado e dizer assim, eu fui uma pessoa má. Sabe por quê, irmãos? Ele perseguia os cristãos, ele jogava muitos na cadeia, outros ele torturava, outros ele chegou a matar. Mas ele disse assim, uma coisa fácil, eu deixo o passado no passado. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Quando ele escreveu essa carta, ele já não era um jovem, ele já era uma pessoa de idade. Então, irmãos, e ele já fazia algum tempo também que ele servia a Deus. Então ele poderia olhar para o passado e dizer, no passado Deus fez grandes coisas por mim. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, meu irmão, diz que ele foi levado ao terceiro céu. Amém, queridos? Amém. Ele foi levado ao céu espiritual, onde está o trono de Deus. Os irmãos sabem que existem 3 céus, né? Não sabem disso, né, irmãos? Quem sabe disso? Porque assim, eu sei. Mas eu vou dizer de novo para os irmãos, para enxergar o saco dos irmãos. Primeiro céu, meu irmão, esse céu que a gente vê aqui, as nuvens, né? As estrelas de noite, o sol lindo de manhã, né? Que queima a nossa pele, nos deixa vermelho como o Juninho está, né? E de noite aquela lua maravilhosa que nos encanta, né? Esse primeiro céu. O segundo céu, meu irmão, é onde estão os planetas, né? Onde está o universo. Os universos que existem, né? Existe mais de um. Mas existe também o terceiro céu. E esse homem nenhum pode ir em carne.
porque é o céu espiritual, onde Deus está, e onde aqueles que morrem em Cristo também estão, que é o paraíso. Amém, irmãos? E o apóstolo Paulo foi levado ao terceiro céu, e a Bíblia diz que ele ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito referir. Quer dizer, meu irmão, ele viu coisas esplendorosas lá, que ele estava dizendo assim para o povo: se eu contar a vocês, vocês nem vão entender e nem vão acreditar. O apóstolo Paulo, meus queridos, ele poderia olhar para o passado e dizer assim: Deus fez grandes coisas por mim no passado, e se orgulhar por isso. Mas sabe o que ele disse? Ele disse uma coisa fácil: o passado fica no passado. O que Deus fez por ele no passado serviu como exemplo e como experiência, mas ele estava vivendo o presente e queria desfrutar do futuro. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, meu irmão: não fique preso ao passado, as coisas erradas que você fez, os erros que você cometeu. Ah, pastor, mas são erros que machucam a minha alma, são coisas que eu não consigo esquecer. Comece a esquecer a partir de agora, porque se você ficar preso no passado, você não vai conseguir avançar, você vai ficar preso naquele tempo, naquela atitude, naquela situação, e você não vai conseguir realmente avançar. Deixa o passado no passado, meu irmão. Existe um ditado popular que diz: águas passadas... Eu estou ficando velho, ninguém conhece, né? Águas passadas não movem moinho. Diga aí, meu irmão. Águas passadas não movem moinho. E passou, passou, meu irmão. Deixa no passado. Ah, mas Deus fez tantas coisas por mim no passado. Olha, meus queridos, eu conheci um jovem, né? Que nessa época já não era tão jovem assim. E ele sempre chegava para mim, né, logo no início da minha carreira cristã, e dizia: olha, Ricardo, quando eu estava lá em Solânia... O que você é Solânia? Quando eu estava... Me perdoe os presentes. Quando eu estava lá em Solânia, eu evangelizava. Muitas almas se entregavam. Eu dizia: vamos evangelizar, meu irmão? Ah, hoje não. Hoje estou cansado. Puxa vida. Depois ele dizia assim: olha, quando eu estava em Solânia, recebi uma oportunidade e o fogo caiu, eu ministrava a palavra. Eu dizia: meu irmão, então vamos estudar a palavra? Não, mas agora... Quer dizer, meu irmão, era um camarada que vivia do passado. Amém, irmãos? Hoje em dia ele está desviado do evangelho, infelizmente. Amém, queridos? Porque ficou preso na glória do passado. Meu irmão, aquilo que Deus fez por você no passado serve como lembranças boas e como experiência para você. Mas não fique preso ao que Deus fez no passado, porque Deus está fazendo coisas hoje por você. Você pode dizer glória a Deus? Hoje Deus está trabalhando em teu favor, está fazendo maravilhas. Então se pega o que Deus está fazendo com você hoje, porque o nosso Deus é Deus de coisas novas. Ele diz: eis que faço nova todas as coisas. Meu irmão, a Bíblia diz lá em Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23, que a misericórdia dele não tem fim e se renova a cada manhã, porque ele é Deus de coisas novas. Amém, irmãos? Ele está fazendo um novo na tua vida. Então não se pega ao passado, as dores do passado ou as glórias do passado. Deixa lá no passado, meu irmão. Progride, porque Deus está querendo que você avance. Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus quer que você avance, meu irmão. Deus quer que você avance. Então, observe, meus queridos, que continuando no versículo 13, ele diz assim, vamos ler novamente o versículo 13, diz: irmãos, quanto a mim, uma coisa fácil, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa fácil, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão adiante de mim. Meu irmão, nós falamos do passado agora, mas aqui o apóstolo Paulo também está falando do futuro. E sabe qual era a perspectiva dele para o futuro, meu irmão? Ele disse: eu avanço. Diga assim: eu avanço. Eu avanço. Então, meu irmão, concernente ao futuro, nós temos que avançar. Não fique estarrecido, meu irmão, com o futuro. Tem pessoas que têm tanto medo do futuro, porque dizem assim: eu não sei o que é que vai acontecer. E de fato não tem um homem aqui na terra que saiba dizer, meu irmão, o que é que vai acontecer daqui a 10 minutos, ou daqui a 1 hora, ou amanhã. Não é verdade, meu irmão? Não tem um homem que saiba. É uma incógnita. Mas uma coisa sei, meu irmão: seja o que acontecer, vai contribuir para o meu bem e para o seu bem. Diga glória a Deus, meu irmão. É bíblico. Romanos capítulo 8, versículo 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nosso futuro, meu irmão, está guardado nas mãos do Senhor. Se você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Olha, meus queridos, Colossenses capítulo 3, versículo 3, diz assim: porque morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus.
Irmão, não adianta você se preocupar com o amanhã, porque a tua vida está nas mãos de Deus. Seja o que acontecer, meu irmão, estará nas mãos de Deus. Amém, meu irmão? Ah, pastor, mas tanta coisa acontece na minha vida, tantas coisas ruins. Mas as coisas ruins, meu irmão, também estão no controle de Deus na tua vida. Como eu já preguei aqui exaustivamente em outras oportunidades, as coisas ruins servem para formar o nosso caráter, para forjar a nossa personalidade. Você pode dizer glória a Deus? É como o fogo, meu irmão, que forja o metal ou o ouro. Assim são as coisas ruins, as provações da nossa vida. Então não se preocupa não, meu irmão. Fica ligado com Deus, porque o que acontecer no futuro, meu irmão, estará nas mãos de Deus. Olha só o que é que Jesus falou, se não me falha a memória, lá em Mateus capítulo 7, se não me falha a memória, 6 ou 7, mas ele diz assim, que não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal. É assim, meu irmão, que diz a palavra. E olha só, meus queridos, ele diz que um homem, por estar ansioso ou preocupado, não pode acrescentar 1 milímetro à sua vida. Meu irmão, você preocupado com amanhã, você vai resolver alguma coisa? Você fica roendo as unhas, arrancando os cabelos, dando soco, né? Aí grita com alguém, porque amanhã tem uma conta para pagar. Vai resolver, meu irmão? Não resolve. Não é assim, meu irmão? Então se acalma. Se Deus abrir a porta, você vai pagar a conta. Se Deus abrir a porta, meu irmão, você vai restaurar aquilo que estava quebrado. Se Deus abrir a porta, meu irmão, a situação vai dar certo ou não vai dar certo, mas está dentro da vontade de Deus, meu irmão. Então não adianta você andar ansioso. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. O apóstolo Paulo, concernente ao futuro, ele disse, eu avanço. Então avance, meu irmão. Avance para o seu futuro. Eu sei que tem pessoas que talvez estão pensando assim, o pastor está falando isso aí, então a partir de hoje eu não estudo mais, eu não projeto mais para o futuro, eu vou só relaxar. Não é bem isso não, meu irmão. A gente não pode ficar preocupado com o futuro, mas nós devemos projetar. Estude não para você ver se você não pega em bomba. Não é assim, meu irmão? Não projete para o futuro, não se programe para as coisas, não procure um melhor emprego. Você vai estar minando ou se auto-sabotando. Mas aí a Bíblia diz, meu irmão, que nós devemos projetar para o futuro e avançar para ele. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Ah, pastor, o senhor falou sobre o passado, devemos deixar o passado no passado. O senhor falou sobre o futuro, que nós devemos, de fato, avançar para o futuro. E o presente? Olha só, meu irmão, o que é que o apóstolo Paulo fala sobre o presente. Versículo 14, ele diz, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Meu irmão, sabe o que foi que ele falou? Ele disse sobre o presente. No presente eu prossigo. Repita aí. No presente eu prossigo. No presente eu prossigo. Então, meu irmão, no dia de hoje, não fique estagnado não, não fique parado não, prossiga, meu irmão, continue na sua caminhada. O escritor aos Hebreus fala assim, que nós temos que andar com perseverança na carreira que nos está proposta. A vida cristã, meu irmão, é uma vida de avanço, é uma vida de movimento, não é estagnação não é estar parado, é prosseguir, meu irmão. Então não fique parado não fique pasmado nem com o passado, nem com o futuro, prossegue, vai andando, porque Deus tem grandes coisas para você. O seu presente tem que ser desfrutado assim, andando na presença de Deus. Diga glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Então, como eu posso desfrutar bem o presente? Quando eu me esqueço do passado e quando eu projeto, eu prossigo para o futuro. O meu presente é uma bênção. Amém, meu irmão? O meu presente é desfrutado com alegria. Olha que coisa, irmãos. Na língua portuguesa, a gente chama o hoje de presente. É assim, meu irmão? E por que tem esse nome? Porque é um presente para nós. Ah, não é, meu irmão? É um presente de Deus para mim e para você. Sabe por quê, meu irmão? Nós não merecíamos estar aqui. Nós merecíamos estar mortos e pagando o preço do castigo. Não é, meu irmão? Porque o salário do pecado é o quê, meus queridos? O salário do pecado é a morte. Como somos pecadores, merecemos a morte. Mas Deus nos deu o presente do hoje, meu irmão, de você estar vivo, de você ter amigos, de você ter igreja, de você ter recursos para sobreviver. Então se alegra com o presente, meu irmão, porque o presente foi um presente de Deus para você. Você pode dizer glória a Deus? Então como é que eu posso aprender, pastor, a lidar com o passado, o presente e o futuro? Muito simples, meus queridos. Deixa o passado no passado. O que passou, passou.
Vive o presente hoje andando, vive o presente hoje se movimentando, porque o presente é um presente para você. E o seu futuro, meu irmão, avança para ele certo, ciente de que Deus está com você, de que alguma coisa vai acontecer na tua vida, porque Deus sempre vai te guiar para as águas tranquilas e os pastos verdejantes. Deus nunca vai te guiar para um buraco, para um precipício. O Senhor, que é o nosso pastor, sempre vai nos trazer coisas boas. Creia nisso, meu irmão. Olha, meus queridos, os irmãos sabem que eu admiro um homem do século XIX, né, chamado Charles Spurgeon. Qual é o nome dele? Charles Spurgeon. Não estou bem de inglês, né? Charles Spurgeon é um pregador inglês. Ele era conhecido como o príncipe dos pregadores. Diz uma história, eu não sei se é verdade, eu li em algum lugar, também não me lembro qual foi o lugar, que ele chegou num certo local e ficou olhando, porque ele estava para comprar um terreno para fazer uma igreja, para construir uma igreja. E ele ficou olhando muito tempo. E aí um dos seus cooperadores, né, chegou perto dele e disse assim: Pastor Spurgeon, o que é que o senhor está olhando? Ele disse: eu estou vendo a minha igreja. Aí o obreiro olhou e disse: me perdoe, mas eu estou vendo árvores, eu estou vendo plantas, estou vendo vegetação, não estou vendo igreja. Aí ele disse: essa é a diferença entre eu e você. Eu estou vendo o que é que Deus está fazendo. Você está vendo só o que está diante dos seus olhos. Você está entendendo, meu irmão, que o nosso futuro ele tem que ser projetado assim? Charles Spurgeon sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Ele não tinha recursos, ele não tinha condições, ele não tinha nem gente para construir a igreja. Mas ele sabia que se estava dentro do plano de Deus, Deus ia cumprir. Meu irmão, nosso Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir. Falando Deus, ele cumpre. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Eu quero lembrar aos irmãos aquele texto lá de Números, que ele diz assim: que ele não é filho do homem, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que ele se arrependa. Falando Deus, meu irmão, ele cumpre. E Deus tem prometido muitas coisas para você. Deus não tem, meu irmão. Grandes são as promessas de Deus na tua vida. Então vai prosseguindo para o teu futuro, porque o teu futuro vai acontecer impreterivelmente. Quer o diabo ou não, quer as pessoas ou não, o teu futuro está nas mãos de Deus e ele vai acontecer. Em algum momento, meu irmão, a porta vai se abrir, você vai erguer a cabeça e vai dizer: eis aí a promessa de Deus cumprida na minha vida. Então creia, meu irmão, avança para o teu futuro dessa forma, porque é assim que Deus quer com você e para você. Amém, meu irmão? Então aprenda a lidar com o passado, deixando ele no passado. Aprenda a lidar com o presente, meu irmão, desfrutando do presente da melhor maneira, prosseguindo, nunca parado, e projete sempre para o futuro. Desfrute do teu futuro, meu irmão, crendo que Deus está no controle de tudo. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados, eu quero agradecer a todos os irmãos que aqui estiveram, amém? Se desprenderam para estar na casa do Senhor. Deus continue abençoando você, que essa semana seja uma semana de vitória para você. Meu irmão, eu tenho uma palavra, desde a semana passada, uma palavra de vitória para você, no meio de tanta crise, de tantas pragas, amém? De tanta coisa, Deus é com você. Salmo 91 foi lido hoje, né? Salmo 91, versículo 7, diz assim: 1000 cairão Ao meu lado, 10.000, à minha direita. mas tu não serás atingido. Glória Amém, a meu irmão? Deus. Então creia. Ah, pastor, mas eu tive dengue, eu tive zika. Meu irmão, você pode até ter. Você não vai morrer disso não, amém? Porque antes de você morrer, Deus vai cumprir tudinho na tua vida. Então creia, meu irmão, na bênção de Deus para você. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque Deus me deu essa palavra semana passada. Amém? Mas como o meu HD é pequeno, eu esqueci. Hoje, quando a irmã Renata leu, a Sulamita ali disse: Ricardo, olha aqui, olha, a palavra praga aqui, Deus está falando uma palavra profética para nós. E eu me lembrei que semana passada Deus me deu essa palavra, mas estava dentro do controle dele que eu desse hoje para você. Amém? Então entre nessa semana de cabeça erguida, dizendo: os inimigos podem tentar me derrubar, mas não vão conseguir me parar. Amém, meu irmão? Porque o Senhor é na tua vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, eu quero só